né? A gente vai estar sorteando. Se for uma pessoa daqui de Recife ou região metropolitana, a gente vai mandar, né? Eu vou entregar pessoalmente. Se for uma pessoa de fora, uma pessoa, sei lá, de outro estado, eu vou mandar pelos correios, tá bom? Combinado? Bom, tem aí irmão de Altinho, tem gente de Joinville, tem gente de São Paulo, tem gente de João Pessoa. Então, para mim, de antemão, me sinto lisonjeado, alegre, feliz, com a participação de todos. Muita gente compartilhou, muita gente disse que ia participar, e independente do sorteio do livro. Então, fico muito grato. Até porque o sorteio eu coloquei hoje de noite, né? Assim, é uma maneira de agradar vocês também. Eu me sinto bem sabendo que as pessoas estão lendo, estão buscando conhecimento, porque o conhecimento liberta, né? Costumo dizer que há uma frase de Albert Einstein, que ele dizia, olha, a mente que se abre ao conhecimento, nunca mais ela voltará a ser a mesma, porque a sua mente expandiu, cresceu. Então não volta ao primeiro momento, porque ela enlargueceu. O conhecimento liberta, o conhecimento é tudo. Então leiam, pesquisem, busquem, se aprofundem, tanto no secular como no espiritual. Estejam sempre lendo alguma coisa. A leitura, de fato, traz conhecimento e profundidade, e essa profundidade lhe trará frutos, né, tanto no seu secular como no espiritual. Queridos, vamos lá. Namoro, noivado e casamento. Antes de mais nada, eu quero trazer uma informação importantíssima aqui para vocês. Que informação é essa? Esse tema é tão profundo que eu tenho certeza que se você ficar comigo do início até o final da live, vai ter gente que vai tirar suas dúvidas e provavelmente se casará com o atual namorado. Aos que estão namorando, obviamente, né? Há pessoas aqui que já são casadas. E as pessoas que têm alguma dúvida, né? E essa dúvida no sentido negativo, provavelmente pode ser que depois dessa live, esse relacionamento, de fato, se havia alguma dúvida se deveria acabar, pode ser que acabe. Então isso é um fato, garanto a vocês. Tanto tem pessoas que vão dar um passo à frente, como pode ter alguém que dê um passo atrás, porque deve estar refletindo de fato onde estar pisando, se inserindo e vai gerindo e comedindo a pessoa que está ao seu lado. Então vamos lá. Bom, gente, eu quero pontuar uma coisa aqui, certo? As perguntas ficam para o final, para a gente não ficar atrapalhando. Vai existir coisas que eu vou falar que é a Bíblia, e a Bíblia está pressuposta ao que nós estamos falando, certo? A Bíblia está acima do que nós estamos falando. E vai existir aqueles assuntos, aquelas situações que nós vamos dar a nossa opinião, no meu entendimento. Em que momento vai ser o meu entendimento? Quando a Bíblia deixa dúvida, quando a Bíblia não fala, ou quando a Bíblia não deixa claro. Então eu vou tentar trazer o entendimento privado, particular. Entendam, vai existir situações que a Bíblia é expressamente clara, e nesse momento ela vai sobressair a minha opinião, a sua opinião, a opinião de quem quer que seja, porque vai ter pontos na Bíblia que ela é absoluta e clara, e vai existir pontos na Bíblia que cabe uma interpretação pessoal, e aí eu vou dizer, no meu entendimento, tá bom? A base bíblica para um namoro, né, está no livro de Gênesis, capítulo 24, se você tiver Bíblia, abra, para a gente conferir aqui passo a passo e não ter dúvidas do que eu estou falando, porque tudo que eu falar vai ser baseado nesse texto. Gênesis capítulo 24, alguns versículos, né, trata a respeito da história de Abraão, Isaac, mais na frente, e o servo de Abraão chamado Eliezer, que vai buscar uma noiva, uma pretendente para o herdeiro Isaac, que é o seu futuro patrão. E nessa ida dele, que ele sai lá de Canaã para Naor, ou a Mesopotâmia, havia uma distância ali aproximadamente de 800 quilômetros de viagem a camelo, então eram dias de viagem. No capítulo 24 e o versículo 10 do livro de Gênesis, vamos tomar esse texto como base e pegar algumas características, começando primeiro com o namoro, certo? Como deve ser o namoro, quais as características boas que esse jovem apresentou ao se chegar a uma pretendente, como ela se comportou, né? Isso é um fato importante, como ela se comportou na frente do representante ali do seu pretendente, qual foi o comportamento de Rebeca, e depois nós vamos estar dando algumas opiniões pessoais sobre namoro nos dias atuais.
A questão de namoro, gente, vocês acham que é antiga, né? O formato namoro Brasil, vamos lá, namora 1 ano, 2 anos, não tem tempo pré-estabelecido, certo? Não há tempo. A gente namora 1, 2, 3, tem gente que namora 10 anos, noiva, e depois desiste, nem casa, né? E tem outros que casam. Este tipo de namoro, esse formato de namoro não é antigo, é do século XX, ano 20, nas grandes capitais do mundo, começou-se a adotar esta maneira de namoro, mas do século XIX para trás, 1900, né, século 1889, né? Século XIX. Para trás, século XVIII, XVII, enfim, para trás, não havia esse modelo de namoro. Isso é história. Então, assim, isso é parte da história. Como eram os namoros, Antônio? Era cortejar a jovem. Havia namoros arranjados pelas famílias, havia namoro em que as pessoas pagavam, né? A família pedia um dote para entregar a namorar, a filha, melhor dizendo, para casar com aquele rapaz. Por que o dote, Antônio? Por que o dote? Simples. Qual era a regra da época? Qual era o critério da época? O dote, gente, era para arcar com a despesa que a menina teve. Porque assim, os homens trabalhavam, certo? Na Idade Média. Pegavam o seu dinheiro e colocavam em casa para ajudar os pais, para construir bens. E as moças ficavam em casa, né? Era a cultura da época. Então, uma forma dos pais tirarem o prejuízo era pedindo o dote, né? Porque eles davam de comer, educavam, davam... é uma sociedade um tanto machista, né? Eles davam de comer, dava tudo, dava educação, entre aspas, ensinava a costurar, ensinava alguma profissão à moça, mas que ela ficasse em casa. Quando ela casava, eles ofereciam uma jovem educada, né? Bem nutrida, bem bonita, bem arrumada. E para isso pediam um dote, para tirar um pouco o prejuízo. Era a cultura da época. Ano 20, né? Século 20, né? Não faz mais de 100 anos, as pessoas mudaram esse contexto de namoro, né? Agora o namoro já não é um arranjo de famílias, é iniciativa da pessoa, né? Do rapaz ou da moça, e os dois tomam iniciativa, apresentam, né, aos pais aquela pessoa, e alguns recebem conselho dos pais, aceitam os conselhos ou não. Eu não sei como, me ajudem aqui, alguém que já fez live. Eu queria desabilitar os comentários por 15 minutos, depois a gente abre. Eu não sei se é tocando na tela. Cadê Jamile? Cadê o pessoal de live aí, o Trio Melodia? Eu não sei se é tocando na tela, que eu desativaria os comentários. Bom, não estou conseguindo. Se tiver alguém que possa escrever aí para mim, eu agradeço. Gente, continuando, certo? Voltando à história de Abraão, Isaac, Jacó, nos pontinhos, Jamile. Escreveu nos pontinhos. Não, aqui não é. Aqui é o brilho. Nos pontinhos. Achei. Desativar comentários. Jamile, tu é fera, vice. Trio Melodia aí, gente, na área. Tem uma marcação aí de... acho que eu vou deixar isso aqui. Bom, vamos lá, vamos continuar. Depois eu vou nos 3 pontinhos de novo. E libero para a gente conversar aqui, fica melhor. Gente, Abraão, Isaac e Jacó, como eu estava dizendo, certo? Eliezer vai buscar uma pretendente para o seu futuro patrão, Isaac. E nessa ida lá no livro de Gênesis, capítulo 24, abra a Bíblia e analise comigo, versículo 10. Vai dizer que ele tomou alguns servos consigo, camelos, levou bens, né? Levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, na hora, 800 quilômetros de distância de viagem, né? Vamos lá. No versículo 10 diz que ele levou 10 camelos. Você sabe quantos litros de água bebe um camelo? E por que eu estou dizendo isso? Mais na frente você vai entender. Em média, gente, um camelo bebe 130 litros. 130 litros de água. Se tinham 10 camelos, eram mais de 1.000 litros de água. Daqui a pouco você vai entender o porquê eu estou dando esse dado importante. Segundo ponto. Sendo Eliezer representante de Isaac, observe, existiam algumas características na representação dele que o jovem, o rapaz, né, o cavalheiro deve copiar, certo? Capítulo 24 de Gênesis, versículo 21, diz uma das características.
Diz que ele estava fora da cidade de Naor, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, era já à tarde, veja só. Hora em que as moças saíam para tirar água. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a um bom termo. Ou seja, primeira característica de uma moça ou de um rapaz que querem namorar, observar. Eliezer, sendo representante de Isaac, ficou na entrada da cidade só observando o movimento, como era que as pessoas estavam entrando e saindo. Outra coisa, né? Capítulo 24, versículo 11. Ele apresentou a Deus, né, o propósito, o que é que ele queria. Né? As pessoas, há um versículo na Bíblia que diz que nós não recebemos por não sabermos pedir. Então há pessoas que dizem assim, eu queria um apartamento beira-mar, cobertura em Boa Viagem. Aí Deus olha para você assim e diz assim, meu filho, você quer um apartamento em Boa Viagem, cobertura, ok. Você sabe quanto é o IPTU do apartamento? Você sabe quanto é o condomínio do apartamento? Eu queria um Camaro amarelo, né? Eu queria uma Ferrari, ok. Você sabe quanto é o IPVA dessa Ferrari? Você sabe quanto é, meu querido, o seguro desse carro? Você tem condições de bancar? Para colocar gasolina tá difícil, imagina o resto. Você sabe quanto é o pneu de uma Ferrari? Então as pessoas não recebem de Deus algumas coisas porque não sabem pedir. Então tem gente que quer fazer prova de Deus para saber se aquele namorado é o dele, se aquela moça é a dele, se... Será que esse jovem é para eu casar? E começa a dizer, eu queria que caísse um raio aqui em cima da minha casa. Pelo amor de Deus, gente. Deus não vai mandar um raio na sua casa. Você não está sabendo pedir. Então veja que no capítulo 24, versículo 11, Eliezer, ele fala com Deus e apresenta, ele mostra alguns propósitos racionais. Não é coisa irracional, né? Não é coisa de outro mundo, de outro planeta. Em Gênesis capítulo 24, versículo 14, diz assim, dá-me, pois, né, que a moça a quem eu disser, isto é a oração, né, a oração de Eliezer, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei água também aos teus camelos, seja a que o Senhor designou para que o meu senhor Isaque se case. Veja que coisa interessante, gente. A segunda característica de Eliezer foi a primeira foi a observação, ele observou. A segunda está aqui. Ele tomou a iniciativa. Na posição de homem, de rapaz, ele tomou a iniciativa. Ele não esperou Rebeca, ou seja, ele não esperou não seria o natural Rebeca quando visse um rapaz diferente. Corresse para saber quem era, como é seu nome, você faz parte de qual igreja. Então, assim, pode até ter, né? Às vezes a comunicação tem que fluir de algum lado, às vezes o menino é muito tímido, eu entendo isso, obviamente, né? Estamos falando da Bíblia aqui, viu, gente? Não é minha opinião. Então, mas aqui não, aqui existe um passo a passo, ele observa, no capítulo 24 e 14 ele faz uma oração e diz assim, olha, eu vou tomar a iniciativa e pedir para beber. Então a iniciativa foi do rapaz. Se segurem, moças. Agora vamos às características, algumas da jovem Rebeca. Falamos de duas do rapaz, duas agora da jovem. Lá no capítulo 24, versículo 17 e o 18. Diz assim, olha, então o servo saiu-lhe ao encontro de fato, né? E disse, isso já é a prática acontecendo, antes era a oração de Eliezer, agora ele chega lá e diz assim, dá-me de beber, certo? Dá-me um pouco de água, do teu cântaro, da tua vasilha. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Veja que coisa interessante. E também deu de beber aos seus camelos e aos homens que estavam com ele. Ou seja, aquelas mãos, né, fininhas, né? Se fosse hoje, né, as unhas feitas, aquelas unhas, né, postiças. Ela pegou, gente. Ela pegou. Ela tirou do poço 1.300 litros aproximadamente de água. Uma caixa d'água na mão, puxando a cacimba, o poço. Deu de beber a todos os camelos, deu de beber a Eliezer, deu de beber aos homens. Ela era trabalhadora e esforçada.
Veja outra característica que ela tinha, ela gerou expectativa em Eliezer. Eliezer se apresenta a ela e diz, olha, eu vim da terra de Canaã, o nome do meu patrão é Abraão, ele tem um filho chamado Isaac, e ele mandou vir pegar uma jovem. E aí ela também se apresenta no versículo 24 e 25, né? Ela diz assim, olha, eu sou filha de Betuel, filha de Milca, o qual ela deu à luz a Naó, e acrescentou, veja, a expectativa que gerou, né, em Eliezer, a expectativa. Ela chega para ele e diz assim, olha, nós temos na minha casa palha e muito pasto, e lugar para vocês passarem a noite. Essa foi a expectativa. Agora vamos à realidade. Quem era de fato essa jovem Rebeca? Ela sempre se superava. No capítulo 24, versículo 24 e 25, vem a realidade. Ela diz assim a Bíblia, então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Veja, ajudaram a descarregar a carga, deram forragem e pasto. Deu-se-lhes água para lavar os pés e também, que coisa, né? E também a todos os homens que estavam com ele. Gente, e ainda diz que forraram a mesa diante deles. Veja quanta coisa aconteceu aqui no versículo 24 e 25. Primeiro ela chama para eles comerem e passarem a noite. Chegando lá, há todo o esforço redobrado para atender bem aquela visita. Ou seja, ela gerou uma expectativa e ela superou a expectativa. Mas vamos lá. Vem a parte chave e um tanto polêmica nesse texto. Essa é a parte polêmica do texto. Vou repetir. Entre aspas, polêmica. Entre aspas, polêmica para muitos. Mas não na Bíblia. A Bíblia é muito clara e categórica em muita coisa, gente. Então vamos lá. Quarto ponto importante nesse texto. Nós sabemos que Eliezer fez prova de Deus, orou, pediu uma jovem a Deus. A jovem se apresenta para ele nas características que ele tinha pedido a Deus, né? Que aí é onde eu disse, aprenda a orar. Peça a Deus alguma coisa do formato que você quer. Quero um jovem ou uma moça crente, obediente aos pais, esforçado, que trabalhe junto comigo, que cresça junto comigo. Então, fale, expresse o seu sentimento e as características, para que não tenha dúvida. Depois Deus te dá alguma coisa, aí você começa a reclamar. Você não soube pedir, né? Como a Bíblia fala. Então, vamos lá. Quarto ponto e um dos principais. Tudo aquilo ali, pelo texto bíblico, nós percebemos que era um ato divino, uma coisa de Deus ali. Fato. Isto é fato. Mas a decisão final nesse texto, observe, a decisão final aqui era de Rebeca. Por quê? Porque Deus ele respeita o livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a nada. Deus não constrange por obrigação ninguém. Então, retiro. A última palavra em tudo é dele, obviamente, mas as decisões também são humanas. Deus não constrange. Abra sua Bíblia e tira a conclusão comigo, no capítulo 24 e o versículo 58. 57 e 58. Abra a Bíblia aí, para a gente não ter dúvida aqui, gente. Diz assim, olha, chamemos a moça, a Rebeca, e vamos ouvir ela o que ela tem a dizer. Ou seja, ela teve a palavra dela foi fundamental aqui. Vamos ouvi-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca, versículo 58, e lhe perguntaram. Olha agora. Perguntaram a ela, mesmo aquilo ali sendo tudo de Deus, né, tudo divino, perguntaram a ela, tu queres ir com este homem? Veja aí, gente. Deus aprovou, Deus testificou aquele casamento, Deus deu provas de que daria certo, mas a palavra no sentido de escolha, de decisão, foi de Rebeca. Se Rebeca dissesse assim, eu não quero, gente, Deus não constrange nem obriga ninguém a nada. Por quê? Porque isso é antibíblico. A obrigação, né? Tem gente por aí casando a pulso, gente casando à força, gente casando porque Deus falou, irmão, eu não amo esse rapaz, mas Deus falou, eu tenho que casar. Não existe isso, gente. Isso é antibíblico. A Bíblia diz no livro de Mateus, anote isso, Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 12, a Bíblia diz assim, por acaso, né, quem de vós dá ao filho, observe,
uma pedra quando este lhe pede um pão? Ou lhes dar uma cobra quando este lhe pede um peixe? Né? Ora, se vós, eu que sou mau, né? Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagina Deus, sendo bom, né? Sendo conhecedor e supremo em todas as coisas, imagina Deus. Então, gente, Jesus chega e quebra esse paradigma e diz assim, gente, vocês são ruins, vocês não são peça boa, mas vocês querem o melhor para os vossos filhos, então Deus também quer o melhor para os seus filhos. Mas ele não obriga. Como pai, eu posso testificar isso, gente. Eu tenho uma menininha chamada Nicole. Qual pai não quer que os filhos sejam, né, médico, sei lá, juiz, desembargador? Qual pai, né? Todo pai e mãe quer isso. Mas você acha que se Nicole chegasse para mim hoje e dissesse assim, papai, eu quero ser professor, né? Eu quero ser empreendedor, eu quero ter meu próprio negócio, seja lá o que for. Gente, eu gostaria muito que ela ouvisse o meu conselho. Vai ser médica, minha filha. Mas, se ela decidir que quer ser professora de matemática, empreendedora, seja lá o que for, minha filha, invista no seu sonho, seja o melhor naquilo que você quer ser. Todo pai, gente, pai, né? Eu digo pai de verdade, ele vai apoiar, né? Desde que, logicamente, o filho não escolha ser algo antiético, né? Eu quero ser ladrão, vai se ver com a polícia, eu quero ser, sei lá o que, eu quero ser traficante, misericórdia, tá amarrado, tá repreendido em nome de Jesus. Mas eu quero seguir uma profissão honesta. Todo pai, de verdade, vai apoiar com todo prazer os filhos, né? Seja homem, seja mulher, vai apoiar. Então, gente, eu quero abrir um parêntese aqui. Nós destacamos um texto bíblico onde apresenta um namoro, certo? Um namoro. Este namoro foi de Deus, foi feito prova de Deus, mas a decisão final foram das pessoas envolvidas. Rebeca ali naquele primeiro momento. Primeiro, Isaac já tinha aceito, né, a ida em busca pediu para buscar junto com seu pai Abraão, mas a decisão ali foi de Rebeca, né? Deus não pegou pela você vai, não existe esse constrangimento, né? Não há esse constrangimento, não para casar, viu, gente? Não há isso na Bíblia. Por mais que se queira impregnar isso na sua mente, não tem na Bíblia. Se alguém tiver isso, né, um exemplo como este na Bíblia, nos apresente. Eu sou humilde, gente. Eu não sou dono da verdade, nem absoluto no que falo. Ninguém é absoluto no que fala, né? Pessoas inteligentes mudam de opinião. Então traga, a gente conversa e a gente reporta, né? E a gente retifica às vezes o que a gente fala. É normal ao ser humano. Mas vamos lá. Quando as coisas têm de ser, gente. Quando as coisas têm de ser, eu vou ativar rapidinho os comentários aqui, porque eu quero ver se tem gente aqui de outros lugares que chegou, de outros estados. Mas vamos lá. Gente, quando tem de ser, quando é para acontecer, acontece. Guarde isso. Não se desespere, certo? Não se desespere. Lembrei de uma história de um pastor chamado Josué Gonçalves, todo mundo conhece, especialista em família. Ele contou a história de um jovem que estava desesperado para arrumar uma namorada. E o cara já estava beirando os 40 ali, não tinha ninguém, e ele falava com uma, a menina corria, falava com outra, não queria aquela coisa. Enfim, chegou um dia que ele dobrou o joelho e, de joelho dobrado, ele fez uma oração muito calorosa, muito quente, assim. Ele disse assim, olha, começou a orar em voz alta, começou a se alegrar. Ele disse assim, Deus, cansei mesmo de esperar. Não aguento mais. Eu já falei com tanta gente e as coisas têm dado errado para mim. Então, Senhor, eu quero que o Senhor hoje me ajude de uma vez por todas. Eu quero uma namorada hoje. Não pode passar de hoje. E isso ele orando em voz alta e todo mundo que estava ao redor, né? Porque crente é curioso, né? Crente gosta de ouvir, né? Principalmente quando a gente fala baixinho assim, as pessoas querem saber o que é que a gente está falando. E ele dizendo assim, olha, Senhor, tem que ser hoje. E eu quero fazer uma prova de Deus aqui. Olha a prova irracional. Lembra do que eu falei? Ore racionalmente, né?
Ele disse assim: a primeira que eu levantar, e me der a paz do Senhor segurando na minha mão, é ela. Senhor, levantei, me deu a paz do Senhor segurando na mão, é ela. Aí tinha uma jovem numa situação muito parecida com a dele, né? Já estava escutando a oração. Ele disse assim: é hoje, eu quero a minha. Ela, opa, pode ser eu. Quando ele levantou, a menina já estava com a mão estendida. Pai do Senhor, bênção. Sendo que quando ela riu, ela só tinha esse dente aqui, segundo a história que eu ouvi do pastor José Gonçalves. Ela só tinha esse dente. Aí ele olhou para ela, dobrou o joelho e disse assim: Jesus, me perdoe, mas brincadeira tem hora. Jovem, não se desespere, né? Não se desespere, confia, espera, acredita, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Espera um pouquinho, tá? Bom, gente, eu abri esse parênteses para descontrair um pouco, mas vamos lá. Existem algumas perguntas que eu sei que vocês querem fazer e vão fazer, nós vamos abrir aqui, certo? Para vocês perguntarem. Mas agora chega a palavra-chave, né, para o sorteio do livro amanhã às 18 horas. Olha só. Eu publiquei muito tarde o livro, dizendo que eu ia sortear esse livro aqui, ó, muito bom. Tem um mapa escatológico, ó. Um mapa escatológico aqui atrás, no final do livro. Fantástico. É um livro básico de escatologia, ó. Ele traz todo o mapeamento escatológico de Apocalipse, uma sequência cronológica. Eu vou estar sorteando. As pessoas que moram aqui, se for alguém daqui que ganhe, eu levo em mão, tá? Se for alguém de fora, eu mando pelos correios, não tem problema nenhum. Nicole Variedade está patrocinando a minha live. Então vejam só, gente. Antes eu quero objetivar pelo menos 1, 2, 3 perguntas aqui que eu anotei. Perguntas chaves, cruciais. A segunda palavra para o... Eu falei primeiro leão, né? A segunda palavra-chave para o sorteio é jaula. Jaula. Guarda essa palavra. A pessoa sorteada amanhã vai ter que dizer a última palavra no final da live, que é a terceira palavra-chave. Se ela disser, ela vai ser sorteada, mas ela tem que acertar a palavra para levar o livro. Se ela errar, outra pessoa vai ser sorteada. Fechou? Vamos lá. Primeira pergunta. Deus confirma namoro? Já falamos alguma coisa sobre isso. Cuidado. Cuidado com essa questão de Deus confirma namoro. Por quê? Primeiro, o formato de namoro que nós temos hoje no século XXI não estava na Bíblia. Não existia na Bíblia. Os namoros eram cortejar a moça, as famílias arrumavam, apagava-se dote pela menina, como eu já disse no início da live. E por aí vai. Não existia esse formato de namorar, vou namorar 4 anos para Deus confirmar. Não existe isso, né? Não está registrado esse formato de namoro. Então começa a primeira negativa aí. A segunda negativa é a experiência, gente. Eu tenho alguns anos de idade, 18 anos de idade. 18 aninhos de idade, tá? Nasci dentro de uma igreja tradicional, no sentido no sentido ético da coisa, que é a Assembleia de Deus. Vi muita coisa. Uma igreja pentecostal, vi muita coisa. Vi gente dizendo assim, olha, esse é o teu, arrisca, porque quem não arrisca não petisca, né? Gente, pelo amor de Deus. Quem não arrisca não petisca. Olha, eu sei que tu não amas, mas é o teu, tu vai casar com ele. Porque eu vou, veja só, eu vou colocar amor no teu coração quando tu casar. Gente, pelo amor de Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que lhe obriga a casar sem amar. Nenhum pai humano, Jesus falou lá no capítulo 7 de Mateus, sendo mal, deseja um mal. O pai é mal, mas ele não deseja mal para o filho. Imagina Deus, gente. Obrigar você a casar sem amar e dizer que vai colocar amor no seu coração. Esse tipo de profecia, tenha muito cuidado. Ah, irmão Antônio, então o senhor está dizendo que Deus não fala. Olha lá, gente, muito sério o que eu vou dizer aqui. O senhor está dizendo que Deus não fala que aquele jovem é o meu, ou eu, ou aquela jovem é a minha. O senhor está dizendo isso? O senhor está afirmando que Deus não fala? Calma. Calma, alto lá. Existem regras e existem exceções. O problema é que nós queremos fazer das exceções
as regras. Deus pode, na hora que ele quiser, porque ele é absoluto, intervir na história de uma pessoa, intervir na história de um país, intervir no planeta, no universo, na galáxia, e onde quer que seja, ele pode intervir, certo, gente? Ele pode entrar e se comunicar com o homem, mas isso é exceção, não é regra. Primeiro ponto, porque eu vou mostrar a você por que é exceção. Você acha que só existe... A maioria aqui que está assistindo a live são pessoas da Assembleia de Deus. Mas há pessoas aqui que não são evangélicas. Há pessoas aqui que são da Batista, Presbiteriana, CCB. Há pessoas nessa live que são da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, que disseram que iam participar. Então vamos lá, gente. Você acha que só existe o Deus no formato da Assembleia de Deus? Porque nós somos uma igreja, Assembleia de Deus pentecostal. Lá Deus fala, né? Ok. E fala mesmo, tá, gente? Fala mesmo. Mas na Igreja Batista tradicional, né, a que nega, de fato, as evidências dos dons para os dias atuais, assim como as presbiterianas tradicionais, que acredita que os dons foram para a igreja primitiva, lá Deus não fala profecia de casamento. E aí? E as pessoas casam e vivem bem. E outras casam e também descasam, certo? Casa e descasa. Como também na nossa igreja, que há profecia para tudo, casa e também descasa, né? Descasa. E aí, será que Deus só fala aqui dentro da nossa igreja? Não há uma certa incoerência, né? Então vamos lá, o primeiro ponto é esse: regra e exceção. O segundo ponto negativo dessa questão de Deus confirma namoro, né? Ah, eu só vou casar se Deus confirmar. Gente, ó, me desculpa, mas muita gente vai ficar para vovô, para titio e para titia. Porque Deus não tem a obrigação de confirmar. Deus não tem obrigação nenhuma. É a misericórdia dele que faz ele quebrar a regra e abrir uma exceção. É misericórdia quando ele quer ter misericórdia. Ele não é obrigado. Por que ele não é obrigado? Essa é a pergunta. Porque Deus não tem obrigação de confirmar namoro de ninguém, gente. Isso é um fato lógico, né? Porque Deus lhe doutou, né? Lhe doutou de inteligência para discernir o que é certo e o que é errado. Desde que o homem pecou lá, caiu a consciência, ele passou a conhecer o bem e o mal. Entendeu, gente? Então, se a gente conhece o bem e o mal... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem algum anjinho aqui? Anjo, santinho, bonzinho, né? Nunca erra, nunca falha. É sempre cordial. É quase um arcanjo. Tem alguém aqui? Eu acho que... Eu não sou esse santinho aí não, gente. Não sei se tem alguém aqui super santo, tá? Eu acho que não tem ninguém aqui super santo. Então, o que é que acontece? Como é que eu vou encontrar a moça ou o rapaz certo para casar? Põe uma balança na tua frente. Começa a pesar o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim. Ou o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim. Então, assim, a balança tem que pender para um lado. Se as qualidades boas pesarem mais, né? É um caso a se pensar se você quer ou não casar com essa pessoa, né? Se as qualidades mais pesarem, né? Mais para o lado mal, o lado ruim, o cara ou a moça é descompromissada, não quer nada com a vida, não quer estudar, não tem projeção para o futuro, não tem planos a curto, médio e longo prazo. Se essa pessoa está nesse nível... Rapidinho. Melhorou. Se essa pessoa está nesse nível de descompromisso total, gente, a balança tá... Corra! Corra que é golpe. O golpe tá aí, minha filha. Você vai sustentar esse cara. Ou você, marido, né? Pode casar com uma jovem? Pode, é uma escolha sua, né? Mas você tem que ser muito, como é que eu posso dizer? Muito decidido, muito consciente da sua decisão. Por quê? Eu já vi casamentos desencontrarem porque o cara estudou, virou advogado, virou juiz, foi lá pra frente, tinha reuniões com desembargadores e a esposa dele não acompanhou. Eu vi, infelizmente, de forma triste, gente. De forma triste. Eu vi um casamento acabar. Porque a esposa não acompanhou. Mas é o que eu digo. Namoro é processo seletivo. Escolha. Acabe 1000 namoros, 1000, 2000 namoros. Não vem ao caso. É melhor acabar 1000 namoros do que um casamento. Porque quando eu falo aqui, né? De um casamento acabado, gente, é muito triste, que é o caso desse exemplo que eu citei.
um juiz que acabou um casamento porque a esposa estava lá atrás e ela não conseguia conversar nada numa reunião de negócio, no almoço, no jantar entre amigos. Ela ficava perdida e foi desencontrando e, enfim, deu errado aquilo ali. Foi ruim, foi triste. Então você já entra consciente, né, de que você pode crescer ou ela pode crescer e desencontrar nesse ponto, ou sonhem juntos, né? Podem não ter nada. Eu casei desempregado, minha esposa estava concursada num trabalho no CAP, passou 10 anos concursada, depois pediu baixa, e tinha arrumado outro emprego, 2 empregos, e eu, um sonhador, estava estudando, estava fazendo IFPE, tinha projetos, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu estou estudando, tenho um curso técnico, se eu não conseguir um emprego, eu vou fazer um curso de engenharia, vontade de viver, né? Eu já vendi picolé, minha irmã já vendeu água na Ceasa, meus irmãos já venderam picolé para viver. A gente é feio pedir as coisas aos outros, né? Então assim, meu pai tinha 6 filhos, ganhava um salário mínimo, gente, um salário mínimo para 6. Hoje para um não dá. Eram 6 filhos. Meu pai tinha que se virar nos 30, não, nos 100 para dar comida. Era cuscuz de manhã, de tarde, de noite. Só dava para comprar fuba porque era o mais barato. E queria uma roupa, queria alguma coisa, meu filho, me ajude, vai vender picolé, tá aqui sua caixinha, fui roubado, levaram meu dinheiro, enfim, fui enganado, né? É uma maldade enganar uma criança, né? Eu tinha o quê? 8 anos de idade, né? Com uma caixinha de picolé, a pessoa roubar o dinheiro de uma criança. Eu lembro de toda a história, não dá tempo de contar aqui. Mas, enfim, gente, é isso que acontece. É feio pedir, né? É feio pedir. Então, se liga, moça, se liga, rapaz. Onde é que você está entrando? O rapaz, o que é que ele quer da vida? Ele está estudando, ele pensa em crescer, ele tem sonhos de fato, não é sonho assim, não é dormir até meio-dia e acordar sonhando, não é isso que eu estou dizendo, não, viu? Não é esse tipo de sonho bobão, é planos, projetos. Você tem que casar com uma pessoa que você possa confiar, acreditar nele. Se você tem dúvida nisso, né? Ou se você, por isso que eu disse no início da live, essa live pode infelizmente acabar algum namoro por aqui, tá? Se você tem dúvida, se você tá com alguém irmão, porque Deus falou comigo, olha, eu não amo esse rapaz, ou eu não amo essa jovem, mas Deus falou, cuidado. Deus não constrange nem obriga ninguém. Eu dei o exemplo bíblico de Rebeca no capítulo 24, versículo 58 de Gênesis. A última a decidir se queria ou não foi Rebeca. Muito cuidado. Deus iria respeitar se ela dissesse eu não quero, porque Deus não obriga, Deus respeita o seu livre arbítrio. Então vamos continuar. Gente, Deus nos dotou de inteligência. E eu vou dar um exemplo bíblico para que vocês não tenham dúvidas. Exemplo bíblico, que Deus não resolve tudo por você, tá certo? Vou repetir. Deus não resolve tudo por você. Tem coisas que você vai ter que resolver sozinho. Por que sozinho, Antônio? Porque ele lhe deu capacidade para isso. Davi era um jovem ungido por Deus, escolhido para ser rei de Israel. Certo, gente? Escolhido para ser rei de Israel. Foi o que aconteceu com Davi. Ele ia para a guerra, consultava o sacerdote, Urim e Tumim, né? Eram 2 pedras no peito do sacerdote. Eu devo ir, acendia-se uma pedra, brilhava uma pedra, ele ia para a guerra. Eu não devo ir, outra guerra, acendia Tumim, Urim, Tumim. Então Deus se comunicava com Davi cara a cara, toda hora, através do profeta Samuel, dos sacerdotes. Mas chegou um momento na vida de Davi que Deus não resolveu o BO para ele, um BO grande. Quer ver o exemplo bíblico, gente? Foi o caso de Absalão. Vocês lembram lá no livro de 1 e 2 Samuel, né? 2 Samuel, 2 Reis, por ali. 1 Reis também fala, né? A história do filho de Davi que queria usurpar o trono, queria tomar o trono do pai. Vocês lembram disso? O que é que acontece, gente? O que é que acontece ali? Davi tinha contato com Deus direto. Mas quando seu filho Absalão, observe, filho do cara, queria tomar o trono, queria matar o pai, tomou as mulheres do pai, praticou sexo ao ar livre para todo Israel ver. Foi um horror aquilo ali para Davi. Davi entra em desespero total naquela família, né? Perdão, naquele momento. Eu olhei para minha esposa ali e lembrei daquela família. Davi se lembra de Deus, fala com Deus, ora, faz tudo para Deus falar com o que é que eu faço? Eu mato meu filho, certo? Eu devo
sair do trono para que ele assuma o trono, eu devo recuar, ir para frente, para um lado, devo fugir. O que é que eu faço? Deus não deu uma palavra. E agora? Tá vendo que Deus não resolve tudo? Nem sempre resolve tudo para você. Não nesse sentido. Deus resolve, gente, aquilo que é impossível para a gente resolver. O que é para nós resolvermos, a gente tem que resolver. O que Deus lhe deu inteligência para resolver é para você resolver, não é para ele resolver. Ou seja, Deus vai lhe dar comida, né? Aí ele dá a semente, lhe dá a enxada, lhe dá saúde e manda a chuva. Você acha que Deus vai vir plantar? De jeito nenhum Deus vai plantar. Deus não vai descer aqui para plantar, não, gente. Ele vai esperar você plantar e ele vai fazer a parte dele. O caso de Lázaro, né? Tirar a pedra, né? Se Jesus chegar lá para ressuscitar Lázaro, mas tira a pedra, faça uma parte de vocês. E eu vou fazer a minha, que é ressuscitar. O impossível é com Deus. O possível é com você e comigo. Então, gente, observe a oração que Jesus ensinou, né? Melhor dizendo, o que ele nos ensinou na prática, olha, vigiai, né? Faz parte do contexto da oração, né? Vigiai, orai e olhai. 3 coisas. Vocês já viram uma mesa de 3 pés? 3 pés. Se você tirar um pé da mesa, ela cai, né? Ela tomba. São 3 pés. Oração, vigilância e olhar. O que é isso? É entregar a Deus os seus projetos, mesmo se você está entendendo nada, você não está vendo nada, é o reino espiritual, é o futuro, você não sabe, mas você entrega em oração. Vigilância e o olhar, a vigilância e o olhar estão entrelaçados, intrínsecos. O que é isso, Antônio? É você observar, você é inteligente, né? Deus lhe deu toda a inteligência. É você observar, gente. Observar, medir, aferir, calcular friamente se aquela pessoa é a pessoa para você. Os namoros têm que deixar de ser mais emocional, né? Eu amo ela. Eu amo ela. Cuidado com essa moela aí. Eu amo ele, né? Então assim, gente, cuidado com isso. É muita emoção, é muita paixão. E a racionalidade lá embaixo. Aí você casa nessa paixão. Esquece que olha, no primeiro mês de casamento, deixa eu dizer um segredo aqui. Um segredo para vocês. No primeiro mês de casamento, tem boleto, conta de luz, conta de água, conta de telefone, feira. Tem casa para arrumar, tem cama para forrar. Quando tu levantar assim, que olhar para ela e para ele, tem remela no olho, a gente fica falando assim com vergonha, que se acorda com bafo, né? Escova os dentes para dormir, acho que é assim, gente. Isso é a realidade, tá? Existe a expectativa e existe a realidade. É a realidade. Tem gente que você acorda assim, né? Dependendo da esposa, né? Se o marido, acho que tem uns que se levanta antes, aleluia, passa um olhinho, porque se ele titubear assim, é capaz de ele cair para trás de um susto. Isso é a vida real. Então você tem que ser mais racional quando for escolher o seu cônjuge para casar. Quem é a moça, quem é o rapaz, que é que ele pensa de futuro. Ele estuda, ele trabalha, ele sonha sonhos palpáveis, capaz de conseguir, né? Ali inicialmente, porque a gente sonha alto, né? Mas começa pequeno. Ele começou a desenvolver algum projeto, alguma coisa. Como é que está a vida desse cara? Como é que está a vida dessa menina, né? Então vamos lá. Tripé é oração, é vigilância e olha, ó. Essa bichinha, rapaz. Simone. Eu olhei tudo, gente. Eu olhava assim, eu chegava calado na casa dela para ver se ela não respondia gritando, se ela não era uma pessoa histérica. Porque ela era tão calminha, tão meiga. Eu disse, será que essa menina é meiga assim mesmo? Cheguei lá um dia, o portão estava aberto, eu entrei no terraço, sentei, fiquei lá quase meia hora, só ouvindo. Eu testei demais. Olha, ela é 100, tá? Ela é 100%. Mas vamos lá. Primeiro, esses 3. Segundo, posso namorar com uma pessoa não evangélica? Responda aqui pra mim. Pode ou não pode? Diz aí nos comentários. Comenta.
Quero saber se você acha que pode ou não. Ah, você não quer se expor, né? Tudo bem, não tem problema. Não se expõe. Se você quiser se expor, se expõe. Se você não quiser, não tem problema. Mas há uma grande dúvida. Posso namorar alguém não evangélico? Sim ou não? Mas eu gosto. É um cara do bem. Eu gosto dela. É uma moça do bem, né? Mas não é evangélico. Eu vou dar a opinião bíblica e depois vou dar a minha opinião. Viu, gente? Como eu disse, uma coisa é o que a Bíblia diz e outra é que eu entendo. O que a Bíblia deixa aberta a uma interpretação, eu dou a minha opinião. O que a Bíblia deixa claro é fato, é absoluto, é bíblico, não tem como a gente discutir, tá bom, gente? Então vamos lá, afinal, 2 Coríntios, abra sua Bíblia para não ter dúvida, capítulo 6, versículo 14 ao 19, gente, vamos lá, tá? Posso namorar com alguém não crente? Eu até lancei na enquete lá nos stories. Amanhã ou domingo eu devo estar abrindo a caixinha de perguntas só sobre esse tema, namoro. Não deu tempo a gente falar não deu tempo a gente falar de casamento, noivado. Só sobre namoro, gente, a gente não está nem na metade. Nem na metade do assunto. Tenho certeza, é muito profundo, são muitas dúvidas, muitos pormenores, muitas coisas nas entrelinhas. Sair só com o namorado, dormir na casa da namorada, ou a namorada dormir na casa do namorado. Ah, mas vocês são uma mente maldosa, né? Quando eu perguntei, que acha de dormir na casa do namorado ou da namorada? Vocês pensam logo em outra coisa, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu falei dormir. Menino. Deu pra sentir a maldade do outro lado da tela, viu, gente? Vamos lá. Que horas são no teu, Simone, por favor? O meu, porque esse seu relógio aqui tá um pouquinho... 10h18, certo? Eu vou tentar responder essa, a gente derruba a live e começa outra. Termino essa terceira pergunta, se devo casar virgem, e vocês fazem as perguntas de vocês até a gente concluir. Pode namorar com não crente? Afinal, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 16. Afinal, Paulo falando, que união há? Qual é a união? A junção que tem entre Cristo e Belial. Ou que parte tem o fiel, né? Quem tem um projeto, uma linha de vida, uma conexão com Deus. O fiel com o infiel. É uma pergunta que Paulo está fazendo aos crentes lá de Coríntios. Ou que consenso. O que é consenso? Acordo. Certo? Acordo. Eu vou deixar salva e eu vou abrir outra para responder as perguntas de vocês. E fechar o terceiro ponto aqui sobre a virgindade, tá bom? Não tem problema, eu tento salvar aqui e depois posto lá no definitivo, né? No vídeo lá, no GVT. Vamos lá. Esdras capítulo 9, versículo 12. Esdras capítulo 9, versículo 12. Por isso não dareis as vossas filhas e os seus filhos a estrangeiros, e também não tomareis filhos dos estrangeiros. Esdras capítulo 9, versículo 12. Esse copo tá aparecendo azul aí para vocês, né? Mas ele é totalmente verde, deve ser o efeito. Amós capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Se um quer e o outro não sabe se quer, não tem acordo, é difícil caminhar, é difícil andar. Esta é a opinião bíblica, certo, gente? Agora eu vou dar a minha opinião pessoal. Veja só, vamos botar preto no branco aqui, sem rodeios, sem kikiki, tá, gente? Um cara não crente, beleza. Tá namorando com uma menina, 18 anos, 17 anos da igreja, virgem, nasceu na igreja, nasceu na igreja, é uma menina direitinha. Vou falar o caso primeiro do rapaz, depois da moça. O cara gosta de show, o cara gosta de balada, o cara gosta de uma boate, né, de passar a noite no rap, no funk. Ele gosta dessas coisas. É a praia dele, é o perfil dele, é o que ele são os ambientes que ele frequenta. O cara
frequente esses ambientes, né? Tem uma vida, vamos lá, tem uma vida ativa sexual plena. O cara não tem compromisso, não tem aquela coisa, ele não tem limite, né? Ele não tem limites. Ele não é evangélico. Ele com 13 anos perdeu a virgindade com 12, né? Quando despertou nele a puberdade, ele já conheceu mulher, às vezes o pai mesmo apresenta. O mundo está de cabeça para baixo. Eu já conheço pais que levam filhos adolescentes para um prostíbulo. Não, eu quero que meu filho seja homem. E empurra a mulher lá no colo dele. Eu conheço casos assim. Lá, trabalho em indústria há quase 15 anos. Tem pessoas na indústria que levaram os filhos, né? E conta aquilo como a maior vantagem. Inclusive ele também foi. Então, é com esse cara que você quer namorar? Né? E aí? Você está disposto a passar a noite num baile funk lá? Ou numa boate lá, ouvindo música? Tem até umas exceções, né, de algumas músicas, obviamente, algumas qualidades musicais, né? Música mesmo. Mas a grande maioria é promíscua, né? Boa parte, né, de músicas de baile são promíscuas. E, enfim, você está disposto a isso, né? Você nasceu indo para a igreja domingo à noite. Aí chega lá, você no domingo à noite, não, a gente não vai hoje não, vai passar do sábado para o domingo, a gente vai para uma balada, a gente vai para um show, a gente vai para ali. E aí, gente? Faz sentido isso, né, na sua cabeça? Eu acho que é um desencontro total, né? Não há conexão, não tem como concordar os dois aí. A menina quer ir para a igreja, a menina teve uma criação totalmente aversa, totalmente contrária daquele cara. Ou, vamos falar agora da menina, né? A menina é mulher, já teve várias experiências sexuais, já passou, já ficou com vários parceiros, também tem uma vida de balada, de show, de tanta coisa. Aí, beleza, chega você lá de bobão, né? Todo ensacadinho, todo engomadinho, todo arrumadinho. Ela vai olhar assim pra você e vai dizer, tu vai pra onde desse jeito? Primeira coisa que ela vai dizer, tá ridículo. Você vai começar a mudar completamente a tua forma de se portar, a tua forma de entrar e sair, a tua forma de se vestir, a tua forma de falar. Por quê? Porque a amizade dela, as amizades dela, né, vai ser completamente assim, ó, gírias, palavrões, tal, e tanta coisa. Se cair a live, eu vou voltar, viu, gente? Eu vou voltar, fiquem tranquilos. A linguagem dela é diferente da sua, ou a linguagem dele é diferente da sua. O ambiente que ele visita ou que ela visita são ambientes diferentes dos seus. As práticas de jogos, práticas físicas, até mesmo sexuais, que um ou outro tem, são diferentes. Então é complicado de conviver desse jeito. Ou você vai logo para o lado dele, ou ele decide vir para o lado seu. O fato é que não dá para... É bíblico. Amós 13:3, né? Tá aqui, ó. Andarão dois juntos. Se um não quiser, é impossível. Isso é racional, isso é lógica, isso é matemática. Um quer, outro não quer. Um vai para o norte, o outro vai para o sul. Vai dar certo? Não vai. Não vai dar certo isso. Sobre pessoas de outras denominações, deve ou não devem, ou podem, melhor dizendo, pode ou não pode namorar pessoas de outras denominações? Cabe dentro dessa pergunta. Primeiro, eu respondi, né, fiz a pergunta sobre pessoas não evangélicas. Depois eu abro para pergunta, tá, gente, para vocês. Pessoas não evangélicas, né? Pessoas não evangélicas. Pode ou não pode? Poder é uma coisa, dever é outra, né? Racionalmente falando e biblicamente é incompatível. Há uma incompatibilidade. Então é questão de lógica, inteligência. E você é inteligente. Deus te dotou disso. Te dotou com capacidade para pensar, né? E não para tomar impulsos emocionais e acabar com tua vida. Porque eu vou dizer, vou contar um segredo aqui para vocês. Eu com 14 anos me apaixonei por uma pessoa, por uma senhora, né, com 3 filhos. E minha mãe, eu vou até ativar os comentários aqui para ver o que é que vocês vão dizer. Minha mãe me levantou praticamente pela orelha e disse, passa para dentro. Entra. E conversou com a menina. Você não tem vergonha não? Você tem 30 e poucos anos, um menino de 15, né, 14, 15 anos, não tem nem noção do que é a vida. Você com 3 filhos, uma pessoa rodada, batida,
Quer enlouquecer essa criatura. Não apareça mais na minha porta. Botou pra correr mesmo. Na hora eu fiquei chateado, chorei. Depois, até hoje, eu dou graças a Deus e graças a Dona Zélia, porque ela tomou a frente. Ela foi lá e puxou mesmo. Mas vamos lá, gente. Pessoas de outras denominações. O cara é da Assembleia de Deus, a menina é da Batista, né? O cara é da Adventista, a menina é Testemunho de Jeová, ou vice-versa. Não só existe Assembleia não, gente. 80% aqui do público é Assembleia, mas existe gente de todo canto, tá, gente? Então vamos lá. A pessoa pode namorar com outra pessoa de outra denominação? Poder pode. Se deve ou não, cabe a você julgar. Veja só, vou contar só um fato que aconteceu comigo em uma igreja, que eu tomei conta da Assembleia de Deus, certo? Tomei conta na... Seria padrasto, seria. Tomei conta de uma igreja Assembleia de Deus durante quase 2 anos, grande. Uma jovem chegou para mim e disse assim: presbítero, eu estou perdidamente apaixonada por um rapaz da Igreja Batista. O pastor dele, da Igreja Batista, fez uma carta de recomendação falando quem é ele, para eu lhe apresentar. O pastor dele, da Igreja Batista, carimbou, assinou, recomendando o rapaz, dizendo assim: olha, é um cara do bem, uma pessoa crente, nasceu nessa igreja, família crente, falando da vida dele todinha. Eu li tudo. Ela disse assim: presbítero, é o seguinte, aqui eu não posso cantar na União, estou vedada de cantar na União de adolescentes que tem na Assembleia de Deus, né? Aí do estado de Pernambuco. Estou vedada de cantar na União, estou vedada de ter a oportunidade para cantar no púlpito. O que é que eu faço? Porque, assim, eu gosto muito desse rapaz e eu não sei o que eu devo fazer, né? O que é que eu faço, presbítero? Eu olhei para ela e sentir de Deus, gente, olha, nas maiores decisões da minha vida, assim, em relação à igreja, as maiores, eu sempre me fiz uma pergunta. Quando eu não conseguia responder, eu ia para a Bíblia. E eu me fazia uma pergunta: o que Jesus falaria ou faria aqui? Nas situações mais difíceis de um conselho, eu sempre me perguntei: qual conselho Jesus daria? O que Jesus falaria nessa situação? E nesse caso, eu olhei para essa jovem e sentir nela, não sei se ela está aí assistindo, depois eu vou ativar os comentários se tiver e quiser se apresentar, fica à vontade. Eu olhei para ela e senti amor ali, amor dela para o rapaz. E vi o rapaz, os olhos dele brilhavam por ela. Brilhava, eu vi amor, eu senti amor de um para o outro. Eu olhei para ela e disse assim: jovem, veja só, você pretende casar com esse rapaz? Ela disse: pretendo. Eu disse a ela: veja só, jovem, você ama ele? Ela disse: amo. E eu perguntei a ele: você ama ela? Ela disse: amo, presbítero. Eu disse: você já parou para pensar que Deus pode ter um projeto com você lá na igreja dele, na Igreja Batista? Por que eu disse isso a ela, gente? A Assembleia de Deus tem 100 anos. Não vai mudar o sistema por causa de uma pessoa. Não vai. Isso é fato, né? É somar 1 mais 1. Quanto é? 2. 2 mais 2, 4. Então, gente, eu olhei para ela e disse assim: jovens, se vocês se amam, aí sim, cabe oração de fato. Apresente a Deus o projeto de vocês dois. Vá apresentando a Deus e vá ganhando força para tomar uma decisão. Se você perceber que esse rapaz, de fato, é a pessoa para a sua vida, tome coragem e seja feliz ao lado dele. Não obrigue ele a querer vir para cá, porque ele é crente de verdade. Ele é da Igreja Batista, mas ele é crente. Se eu sou uma pessoa que estava em dúvida, não sei se eu sou, tem gente que ganha a pessoa para Jesus e para ele, né? Conheço um bocado. Conheço gente que se converteu, olha só. Eu conheço gente que se converteu a fim de uma menina e depois acabou o namoro. Mas terminou ficando lá, viu? Terminou ficando na igreja e não saiu da igreja. Acabou o namoro, mas terminou gostando e ficando lá na igreja. Sabe o que aconteceu, gente? Aquela menina, depois de uns 6 meses aproximadamente, me procurou e disse: presbítero, eu queria minha carta de mudança. Aí eu decidi. Você vai para... Não vou para a Igreja Batista. Foi para lá,
se adequou, se habituou, se ambientalizou ali, se adaptou, né? Se deu bem e já está casada, acho que há quase 3 anos. Muito bem casada, extremamente bem casada. Então, assim, se você está numa instituição, independente se for a Assembleia de Deus, tá, gente? Que não aceita, que você vai perder o seu espaço por estar com uma pessoa de outra denominação, o que eles não podem fazer é lhe excluir, porque a igreja é um ambiente público, né? Você pode entrar, sair, cultuar. Se você tiver maturidade, tá? Se você tiver maturidade para continuar indo para a tua igreja de uma forma que você não esteja preocupado com oportunidade. Gente, me responda alguma coisa aqui. Eu estou achando que travou alguma coisa aqui na live. Diga aí amém, alguma coisa, por favor. Falem aqui, por favor. Ok, estamos aqui, tá bom. Se você tem maturidade para estar dentro da igreja, entrei, cultuei, terminou o culto, casa. Entrei, cultuei, fique lá. O seu marido ou a sua esposa, né, já casado, vai estar noutra congregação e você, paciência, é uma decisão pessoal, tá, gente? Agora, se você quer estar perto dele, né, se for mulher, ou a mulher quer estar perto do seu marido, vai vir filhos, fica ruim, às vezes, levar um filho um para o lado, o outro, às vezes são 2 filhos, leva um para um, outro para outra. Tem eventos na sua igreja, tem eventos na igreja dele, aí você, bateu o evento no mesmo dia, e aí, vai para qual? Começa a desencontrar. Isso não vai abalar o teu casamento, não é um caso para abalar o casamento, o teu amor, não vai. Vai haver esse desencontro, vai haver mais custo, né? Porque leva para lá, leva para o outro lado, leva de carro, paga Uber. É uma agonia, gente, né? A gente vai para o mesmo lugar, eu, minha esposa e Nicole. Vamos para a mesma igreja. E a gente chega atrasado porque vestir criança, arrumar criança, pegar uma coisa, pegar outra. É difícil, imagina você em igrejas diferentes e às vezes longe. Então cabe o bom senso. Você, de fato, é uma decisão pessoal, onde você escolhe, vou ficar com meu marido, vou ficar com minha esposa. Ele é da Igreja Batista, eu vou para lá, ou ela vem para a Assembleia, ou seja lá para onde for. Eu acho interessante, né? Eu acho legal, coerente fazer dessa forma. Mas, repito, isso é uma opinião pessoal e minha. A decisão final, neste caso, é do casal pensar, amadurecer e decidir o que quer fazer. Vamos lá. Meu Deus, a hora. Está na hora da terceira palavra-chave. Não, vou deixar para o final. Senão vocês vão sair. Vamos lá, gente. Virgindade. Tabu, né? Tabu. Estamos no século XXI. Vai dizer lá na UFPE. Se uma menina hoje, sei lá, UFPE, UFRP, eu passei por lá um tempo. Universidade Federal Rural e outras universidades. Moça, 20 anos, 25 anos, eu sou virgem, todo mundo vai rir. Agora, se for um rapaz de 25 anos dizendo eu sou virgem, se a menina disser, vão rir. Se for um cara, vão dar gargalhada. Vão cair da banca sorrindo, vão bater as pernas e as mãos para cima, dando gargalhada porque o cara disse que era virgem. Eu quero dizer para vocês que eu casei com 24 anos de idade, né? Não, 24 não, tinha 15, né? Noite da revelação. 24 anos, virgem. Nunca tive vergonha de dizer que era virgem. Trabalhei no comércio um tempo, ia lá no Procon de Cavaleiro, levar as causas para dar entrada, né, contra cliente que não pagava. Pessoal do Procon, 2 meninas atendendo, já casadas, uma solteira e uma casada, e tinha um senhor que era a parte jurídica. Oi, Antônio, tudo bem? Então conversa vai e fez amizade. Aí disse, vou casar. Perguntaram, você é virgem? Sou virgem. É sério que você é virgem? Seríssimo que eu sou virgem. Não acredito. Você pode acreditar. Aí depois eu até convidei para o meu casamento. Foi uma amizade tão grande que eu convidei para o meu casamento.
Aí eles começaram a tirar onda, as meninas, né? Disseram assim: nós vamos colocar uma placa na entrada de Cavaleiro. Participe do casamento do último virgem de Jaboatão. Gente, é fato. Veja só. As pessoas não têm vergonha de nada nessa vida. Principalmente rico. Eu não sou, né? Graças a Deus não sou e dou graças a Deus por isso. De vez em quando eu dou uma viajada e eu fico curiando os ricos. Eles não têm vergonha. Falam alto. Falam o que quer. Problema de quem está ali. Não é geral não, tá, gente? Não estou generalizando não, mas boa parte deles falam o que bem querem. Problema de quem está ali para ouvir. Não tem vergonha de nada. A turminha lá, das universidades, das faculdades, não tem vergonha. A menina não tem vergonha de estar beijando outra menina, o cara não tem vergonha de estar beijando outro menino. E tá aí, acabou. E ninguém fala nada. Pelo contrário, tu mantém lá a bandeira lá, LGBT e tal, faz parte da faculdade, do cotidiano, da cultura, defender as minorias. Você vai na UFRPE e na UPE e outras, nos corredores. Pronto, eu vou falar experiência, né? UFRPE, Cabo, festa de calouro. É cachaça, acho que umas 15 dias primeiro, cachaça. Daqui a pouco tava todo mundo maruado, as meninas, umas jovens, né, querem tirar até a roupa. Não, tira não, as outras vestindo, aquela bagunça. Ninguém tem vergonha de nada. Ninguém deve nada a ninguém. E problema de quem estiver achando ruim. Os incomodados, né, segundo eles, os incomodados que se mudem. Agora me diga, por que é que o jovem cristão tem vergonha de dizer que é crente, de dizer que é virgem, de dizer o que ele quer, o que ela quer? Quais os preceitos, né? Saiu não, a terceira palavra não saiu ainda não, viu? Calma. A primeira palavra foi leão, a segunda foi jaula, a terceira vai vir daqui a pouco, que é para o sorteio amanhã do livro. Esse livro. Gente, o jovem evangélico, eu digo, boa parte fica tímido, não se posiciona, não tem vergonha de dizer que o que quer e o que pensa. Problema, você, gente, você nasceu para dominar, para moldar o ambiente que você está. Você é um agente de Deus aqui na Terra. Você é um agente para modificar o meio que você está, para impactar onde você está. Então, não tenha medo nem vergonha de dizer: eu sou virgem, ponto. Você não paga a minha conta de luz, você não paga a minha conta de água, você não paga a minha faculdade para as privadas, né? Você não paga nada. É a minha vida, cabe a mim, cabe ao meu namorado, devo respeito aos meus pais, ponto final. Problema seu. Não quer ser meu amigo? Tem 8 bilhões de pessoas no planeta que eu posso construir amizade. Não vai ser a sua amizade que vai nem me enriquecer e nem me empobrecer. Tem situações que tem que ser taxativo. Tem situações que tem que ser taxativo. E ponto final. Não tenha rodeio. Seja você, seja real, seja transparente. Não seja arrogante, não seja agressivo. Mas se no último ponto, no último caso, tiver de ser incisivo, seja, chama na grande, chama em particular, né? Seja educado. Diga: ó, gente, você para com essa brincadeira. Eu sou adulto, eu sei o que eu quero da minha vida. Eu não vou ser induzido por você. Acabou. Siga o seu caminho, eu sigo o meu. Precisar de mim, eu estou aqui. Mas eu sei o que eu quero para minha vida, tá, gente? Ponto. Seja você, tá bom? Agora vamos lá. Não caiu a live, né? Tá segurando até agora. Se caiu, eu volto. Perguntas. Fiquem à vontade. Se eu puder.